Vila Velha está discutindo a revisão do seu plano diretor municipal, atendendo à lei maior que determina que essa revisão seja feita decenalmente. A dinâmica urbana produz novas demandas e modificações que devem ser ajustadas pelos planejadores. E esse é o tema dessa conversa, que nós estamos conversando com as referências desse assunto aqui no Espírito Santo, e participando direto desse novo momento do PDM, que é o urbanista Antônio Chaliub, com quem nós passamos a conversar. Chaliub, você foi consultor, é consultor da Câmara para avaliação e adequação do PDM segundo o projeto enviado pela Prefeitura. A questão é saber o seguinte, muda muita coisa? Bom, Eustáquio, realmente o plano diretor é uma lei que obrigatoriamente você tem que fazer uma revisão a cada 10 anos pela lei federal. E isso é extremamente importante porque as cidades, elas modificam, elas evoluem, elas são um processo muito dinâmico e é importante essa revisão a cada 10 anos. Essa nova revisão foi feita pela Prefeitura e foi para a Câmara. A Câmara, eu estou lá acompanhando como assessor técnico da Câmara, resolveu fazer um processo amplamente democrático de discussão desse projeto de lei. Por quê? É importante a participação da sociedade civil, dos empresários, dos diversos setores da cidade, discutindo essa nova legislação em função dos novos momentos e dos novos desafios que a cidade de Vila Velha precisa. Então foram feitas 4 audiências públicas gerais na Câmara Municipal e também 9 reuniões temáticas, como, por exemplo, o tema de sombreamento de praia, o tema sobre a questão da hidrologia e do meio ambiente. E todas essas discussões fomentaram uma nova modificação nesse plano diretor. Então, realmente foram feitas contribuições da sociedade civil, das entidades, que melhoraram em muito esse novo plano diretor que a Câmara aprovou na semana passada e está voltando para o prefeito sancionar. Eu diria que se adequa, reflete melhor a conformação urbana atual. Ela coloca os novos desafios que a cidade pretende e deve ter nos próximos anos, né? Quer dizer, nos próximos 10 anos. Como, por exemplo, a questão da economia criativa, né? A busca de uma cidade humana, criativa e sustentável. Então, esse processo da economia criativa para a Vila Velha, ela é importante, porque ela vai dar uma nova dinâmica para a cidade. E isso foi incorporado no novo plano a partir dessas discussões que tiveram na Câmara Municipal. Agora, Chaliub, mantém-se, o que me parece um paradigma dos PDMs, mantém-se o conceito do zoneamento urbano segundo a função, o zoneamento do uso do solo segundo a função? Realmente, a nossa escola de urbanismo é uma escola que trata a cidade por setores. Estanqueiza, né? Ela separa por regiões e separa por setores. Cada setor desse, ora tem uma preponderância de atividade residencial, ora área comercial e ora uma área industrial. Sempre foi assim, né? E essa já é a nossa tradição. O que esse novo PDM traz é a mescla dessas atividades na cidade. Ele está mais permissivo, né? Você pode ter as atividades atuando conjuntamente, setor de serviços, de comércio, coexistindo, que é o natural de qualquer cidade. Historicamente, isso acontece, né? Então, retomar por exemplo, os centros de bairros, né, com áreas, com ruas principais de cada bairro onde tem comércio e serviço, e essas atividades coexistirem de uma maneira harmônica, né? Outra introdução que você lembrou, no projeto de lei que veio da Câmara, não estavam definidas as atividades que teriam relatório de impacto de vizinhança, e houve
por parte das diversas entidades da sociedade civil, a proposta de reinserir esses relatórios de impacto de vizinhança para grandes empreendimentos, né? Onde isso fosse discutido com toda a comunidade aonde aquele empreendimento estaria sendo implantado. Isso é muito bom, já tinha no plano diretor anterior e foi consertado, digamos assim, por essas propostas das entidades da sociedade civil. Então esse processo ele é importante, né, porque ele retoma a tradição de Vila Velha de discutir alguns desses grandes empreendimentos para que os impactos dele na comunidade sejam menores. Por exemplo, a implantação de um grande shopping, né, o que ele provoca no trânsito daquela região é um impacto que deve ser mitigado, deve ser diminuído com algumas ações que só quando se discute em audiência pública, quando se faz um relatório, é que essas coisas aparecem. Então esse é um aspecto importante que também veio agora nesse novo PDM. Agora, quando você falou a respeito dessa interação de áreas com funções distintas, isso também cria um novo colorido para a cidade, né? Que foge daqueles caixotes, aquelas zonas de confinamento, né? E ao mesmo tempo, Eustáquio, é aquela visão que é importante a preservação do meio ambiente, claro que sim, mas a cidade, como uma grande invenção da civilização humana na história, a cidade é a área que tem a dinamização da economia, né? Nós participamos também na discussão lá do PDM de Vitória, e a grande discussão, e essa é que nós temos que recolocar na discussão do PDM, a cidade é o local, é o espaço de dinamização da economia. A cidade só consegue se desenvolver se ela tiver dentro do seu espaço, do seu território, atividades para que ela possa gerar riqueza, gerar impostos, né, arrecadar impostos e reinvestir na infraestrutura de serviços públicos, de saneamento, de transporte coletivo, etc., né, educação, saúde. Então essa é a visão que nós temos que ter. A cidade sustentável ela precisa ter tanto a questão da proteção do meio ambiente. Vila Velha, por exemplo, tem um aspecto extremamente importante, que é o seu patrimônio histórico-cultural, né? O Convento da Penha, a Igreja do Rosário, a Igreja de Pronta da Fruta, a Igreja da Barra do Jucu, as próprias áreas ambientais, como o Parque de Jacaranema. Esse patrimônio ele deve ser colocado no processo de dinamização da economia da cidade, voltados para o turismo, voltados para comércio e serviços de lazer. Essa dinâmica é importante para que a cidade se desenvolva. A presença hoje do urbanista Antônio Chaliubi. A gente volta já. Voltamos com a presença do urbanista Antônio Chaliubi. Chaliubi, eu conheço um pouco da sua trajetória profissional, acompanho, vi alguns dos seus projetos, tive a oportunidade de ver um último livro que você fez, eu acho que até inédito e deve ser referência na área aqui no Espírito Santo. E algumas das suas ideias que eu gostaria de resgatar é o seguinte: você sempre trabalha muito o conceito da sustentabilidade da cidade, como locus da civilização, né? Mas respeitando a função primordial produtiva, né? Sim, sim. Ou seja, sem haver produção de renda, não há razão de... Não teria cidade. Né? Não há cidade existir. A cidade ela vem como um local onde a atividade de comércio, de serviço, da segurança, da saúde se localiza. Se você não tem essa atividade, esse dinamismo econômico, a cidade não existiria. Né? É assim há 10 mil anos. Então, nós não podemos, com essa visão de colocar a cidade num local que não é dela. Né? Por exemplo, nós temos que preservar o meio ambiente, algumas áreas importantes da cidade, mas nós temos que garantir que outras áreas
que têm infraestrutura sejam colocadas à disposição do empreendedorismo, do desenvolvimento econômico. Até pelo capital que já está investido ali, né? Em termos de infraestrutura e recursos. Eu quero perguntar, porque você sempre trabalhou muito na valorização ou na valoração de grandes eixos, exatamente para preencher vazios que estivessem circunstancialmente ao longo desses eixos, aproveitando todo o investimento que já foi feito ali. Isso. Né? É exatamente esse conceito que algumas pessoas, a gente não consegue, como urbanista, explicar muito claramente. Né? Então, algumas pessoas distorcem isso quando se fala na tal da verticalização da cidade. Né? A questão é racional. Externalidades. Externalidades. Então, a gente tem sempre que explicar que aquele dinheiro que já foi gasto na infraestrutura, naquela região da cidade, com esgoto, com água, com transporte coletivo, com pavimentação, com drenagem, todo esse investimento foi feito, Eustáquio, com dinheiro das pessoas, do imposto que o cidadão paga. Nada mais racional do que aproveitar essa infraestrutura e verticalizar a cidade, porque você está economizando dinheiro do cidadão. Na hora que você evita a verticalização e espalha a cidade... Você tem novas demandas de infraestrutura. São novas demandas. É mais rua para asfaltar, é mais área para botar água, botar esgoto. E, consequentemente, mais imposto. É mais imposto. Em vez de você aproveitar naquelas regiões que já estão ocupadas com infraestrutura, é natural que se incentive a verticalização. Ou, naqueles grandes eixos de transporte coletivo, você permite que seja mais verticalizado, porque ali passa mais gente. Né? Esse é o conceito moderno de planejamento que Curitiba usa há 40, 50 anos. Né? Então, a gente dá muito exemplo de Curitiba, porque é uma cidade que tem muita área verde. Sim, mas é uma cidade que permite verticalizar nesses corredores de transporte coletivo. Né, que é um grande problema de toda a cidade, de Vila Velha em particular. Né? Vila Velha está cada dia mais se caracterizando como uma região da Grande Vitória voltada para o comércio e para o serviço e precisa ter novos eixos de transporte coletivo. Né? A questão do próprio aquaviário, que nunca se resolve, né? E de outras modalidades de transporte. Então, é uma questão que também o novo PDM tenta colocar. Nossa edição está se encerrando por aqui, mas eu convido você a estar conosco na edição de amanhã, dando sequência a essa conversa com o urbanista Antônio Chalhubi. Até já!